Boa noite. Começa agora mais um programa Roda Mundo, o programa de análises e comentários sobre os principais fatos da semana que passou e da semana que virá de Ópera Mundi. Semanalmente estarão aqui presentes comentando esses fatos Stephanie Brito, integrante do projeto Educação Popular dos Estados Unidos, Ana Prestes, titular da coluna Notas Internacionais, publicada pelo site Ópera Mundi por diversos veículos da mídia independente, Vanessa Martina Silva, editora do site parceiro de Ópera Mundi, Diálogos do Sul, Breno Altman, fundador do Ópera Mundi, e eu, Haroldo Ceravo Cereza, na coordenação aqui dos trabalhos. Antes de começarmos, eu queria registrar a importância de os espectadores apoiarem a construção da mídia alternativa e independente no Brasil. Acabamos aí de passar por mais um processo eleitoral em que não faltaram fake news e meias-verdades estimuladas ou toleradas como algo normal pela imprensa hegemônica. Esse fenômeno não é só brasileiro e a gente precisa se contrapor a ele. Para isso, a gente precisa de veículos fortes e capazes de acompanhar e analisar os fatos mais importantes do Brasil e do mundo. Por isso, fica aqui o convite para você se tornar um assinante solidário de Ópera Mundi em www.operamundi.com.br/apoio ou integrar, clicando no botão Seja Membro aqui no YouTube, o Clube de Canais de Ópera Mundi. Essas são as duas principais fontes de receitas de Ópera Mundi e é fundamental que a gente crie condições econômicas favoráveis para a gente poder manter e ampliar o trabalho jornalístico que fazemos aqui. Dados esses recados, eu queria primeiramente agradecer a todos mais uma vez por estarem aqui nessa segunda semana do Roda Mundo, espero que sejam muitas. E eu gostaria de começar falando da morte, do assassinato de um importante cientista nuclear iraniano, talvez o mais importante, Mohsen Farizadeh, presidente da Organização de Pesquisa e Inovação Defensiva do Irã. Ele foi morto a tiros em Teherã e o governo iraniano afirmou que existem sérias indicações do envolvimento de Israel por esse ato de covardia, e o governo iraniano também pediu que a comunidade internacional condenasse esse ato de terror. Eu vou começar aqui perguntando para Ana Prestes sobre o impacto dessa morte, na geopolítica e nas relações do Oriente Médio, e na sequência eu ia perguntar para o Breno, faz sentido imaginar que o Mossad, o serviço secreto israelense, esteja por trás dessa morte? E eu queria lembrar que, em 3 de janeiro desse ano, os Estados Unidos, sob as ordens de Donald Trump, ordenaram um bombardeio ao aeroporto de Teherã, que matou o general Qasem Soleimani, comandante da força de elite Quds da Guarda Revolucionária Iraniana. Então, nesse contexto, Ana, qual é o significado dessa morte e como ela impacta aí as relações internacionais? Bom, boa noite para todos, todas, quem está aqui compartilhando essa mesa redonda, também quem está nos acompanhando de casa. Se eu não me engano, eu ia falar justamente isso, Haroldo, da relação com a morte do general Soleimani, que morreu no Iraque, se eu não me engano, em janeiro, foi morto num ataque por drones, né? Obrigado pela participação. No Iraque, em janeiro desse ano. Eu acho que todo mundo aqui lembra que não estava no cenário a pandemia, não estava o coronavírus ainda no cenário, né? Era outro contexto, era outra conjuntura, e eu me lembro que ficou aquela expectativa, inclusive, se ia passar por uma fase mais quente, né, do conflito. Nós vínhamos de uma série de ataques a cargueiros petrolíferos iranianos, né, por parte, segundo os iranianos, por parte justamente dos Estados Unidos e Israel, então estava aumentando a tensão, né? Essa morte do físico, pesquisador, investigador do Ministério da Defesa do Irã, Farizadeh, não sei se estou falando o nome dele errado, mas é mais ou menos isso,
na minha opinião, está colocada no contexto de transição presidencial nos Estados Unidos e de um momento de muitas definições ali na região, né? Então, não vamos esquecer, a última viagem do Mike Pompeo foi justamente para aquela região, ele estava lá na semana passada. No final desse governo Trump, eles conseguiram amarrar os acordos, né? O acordo com os Emirados Árabes, o acordo com o Bahrein, o acordo até com o Sudão, e agora houve um encontro secreto, que não foi tão secreto assim, porque o próprio Netanyahu vazou o acordo, né? O encontro com Pompeo e a Arábia Saudita, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, tudo nesse contexto de mudança, medo de uma mudança por parte dos Estados Unidos da política dessa região. É como se eles estivessem correndo e apressados em fechar uma série de questões antes da transição. E também deixar um problema para o Biden, né? Eu até falei hoje num comentário no Twitter, deixaram já um cadáver em cima de uma mesa, já é um problema da política externa do Biden. Isso já é um problema do Biden para resolver. Os iranianos, todos eles, do presidente ao líder religioso islâmico, ao chanceler, foram todos muito claros em nomear quem fez o ataque, Israel, e com os Estados Unidos por trás, em um momento de definição. Num momento também que a União Europeia, não sei se vocês acompanharam as notícias, tem feito muita pressão já sobre a equipe de transição do Biden para que seja admitido o Irã novamente naquele acordo nuclear, né? Para que os Estados Unidos volte para o acordo nuclear. O Irã nunca saiu do acordo nuclear, mas para que a administração nova dos Estados Unidos reincorpore o acordo, que foi o que quebrou economicamente, inclusive, o Irã nesse último período. Então, acho que eu já me estendi demais. Eu acho que isso está dentro desse processo de transição nos Estados Unidos, está numa tentativa de dar um checkmate já de início aí na posição de Biden, lembrando que Biden é fidelíssimo ao Israel. Biden está há uns 50 anos em Washington fazendo política pró-Israel. Então, a própria administração de Israel sabe disso e já criou um problema de grandes proporções para uma presidência que está apenas começando. Breno, é o Mossad? Está sem som. Está sem microfone. Antes de mais nada, boa noite a todo mundo que nos assiste, boa noite a Ana, a Vanessa, a Stephanie, o Haroldo. Olha, tudo indica ser o Mossad, embora seja um modus operandi um pouco diferente do tradicional. O Mossad costuma não deixar muita sujeira nas suas execuções. As execuções a tiro não é muito a praia do Mossad. Pode acontecer se eles não conseguiram se aproximar desse cientista nuclear. O nome do cientista, ele tem o nome de Mohsen Fakhrizadeh. Agora, pode também ter sido uma operação da CIA. E o governo iraniano ter decidido colocar na conta de Israel. Para evitar conflito com o Biden, ou não? Para evitar maiores conflitos com o Biden e para colocar a União Europeia na pressão contra Israel. Aparentemente, a hipótese mais predominante é que tenha sido o Mossad, mas volto a dizer, o modus operandi não é exatamente a condução normal do Estado de Israel, não é a condução normal do Mossad. O Mossad normalmente executa limpamente, ou seja, ele se aproxima, é a famosa injeção de, se não me engano, é de cloreto de potássio, né, na nuca, que dá simulação de ataque cardíaco, o sujeito morre como se tivesse morrido, tivesse tido um infarto. É a característica das execuções do Mossad, até para não deixar pistas de que o Mossad operou fora da fronteira. Esse tipo de operação mais suja costuma ser coisa dos estadunidenses, da Os CIA. americanos. Pode ser que o governo iraniano, aqui é pura especulação, eu não tenho nenhuma informação a esse respeito, pode ser que o governo iraniano tenha decidido botar na conta de Israel para poupar o Biden e criar um constrangimento para o Netanyahu junto à União Europeia. Aqui a gente vai ter que esperar um pouco as investigações. Agora, qualquer que seja a origem, seja Mossad, seja a CIA, é gravíssimo o que aconteceu.
tem repercussões diplomáticas de grande quilate, porque na medida em que o governo iraniano, pela segunda vez em um ano, indica que houve um ataque contra uma alta autoridade do governo e não faz nada, ele vai começar a se desmoralizar. Ele precisa responder às pressões internas. Claro, senão o Irã vira a casa da mãe Joana. O Mossad e a CIA vão eliminar um por um e nada vai acontecer. Stephanie, como você vê esse... A Stephanie acho que saiu. Ela caiu. A Stephanie caiu? Então, Vanessa, então a bola pulou para sua... Pulou, tá. Eu acho que é bem complicado, né? O Irã, ele estava sinalizando aí uma melhoria nas relações com os Estados Unidos, né? Então, eles já tinham sinalizado que iam voltar a cumprir totalmente o acordo, mesmo se o Biden não precisava ligar, não precisava nada, tipo assim, olha, estamos aqui com a melhor das boas intenções, vamos apoiar, vamos cumprir o acordo, vamos ficar aqui de boa, só tira as sanções, não precisa fazer nada, nem liga, nem fala comigo, só tira as sanções que a gente fica numa boa. E aí, só que então, como a Ana colocou, essa reunião do Netanyahu, do Mohammed bin Salman, né, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e o Mike Pompeo, é muito suspeita essa reunião um pouco antes, né, alguns dias antes desse ataque acontecer. Então, é isso, o Trump deixa esse corpo pro Biden, mas a questão é, nessa escalada que a gente vê, que a gente vai provavelmente ver no Oriente Médio, o Biden fica numa sinuca de bico também, porque o que agora... veja só, o Irã já sinalizou que vai aumentar o orçamento para o Ministério de Defesa, porque esse físico ele controlava o Ministério de Defesa, supostamente para evitar que o Irã sofresse um ataque nuclear. Essa é a área, né? É a área que ele atuava. E o pior, né? Olha só, 246 deputados, dos 246, 232 do Irã votaram a favor da resolução para aumentar o enriquecimento de urânio a 20%. Então, assim, o Irã pode até não explodir nenhum agente da CIA, pode até não matar ninguém, mas eles já sinalizaram que eles vão escalar também. Então, a gente não pode enriquecer urânio, a gente vai fazer o quê? Vai enriquecer urânio, justamente isso que a gente vai fazer. E aí coloca o Biden nessa situação que agora, como ele vai sentar com tranquilidade para negociar com o Irã, sendo que o Irã também já falou, vamos enriquecer urânio, né? E a sinalização que Israel passa também para a Europa é muito complicada. Como a gente não vai aceitar nenhuma amenização das relações com o Irã. E a Arábia Saudita apoiando totalmente essa posição de Israel. A gente tem aí um tabuleiro muito complicado no Oriente Médio para esse governo entrante, né? Eu acho que basicamente essa observação que eu tinha. Tá certo. Então, vamos aguardar os próximos... A Stephanie caiu? A Stephanie caiu, esqueci de... Na verdade, quando eu chamei ela já não pôde entrar, tá faltando energia do que... Deixa eu fazer um comentário adicional aqui, Haroldo, por favor. Claro. Que é o seguinte... Há uma lógica, dentro da hipótese principal de que tenha sido uma operação do Mossad, é uma lógica do governo israelense. O governo israelense, toda vez, ou quase toda vez que vai tomar posse um governo dos Estados Unidos, ele cria um problema diplomático. É uma espécie de teste. É uma espécie de teste. Ele cria uma situação para delimitar qual é o caminho do novo governo da Casa Branca. Se foi o Mossad, acabou de estabelecer isso. Como o Biden vai reagir a isso? Biden vai fechar os olhos, como é a praxe dos governos republicanos ou democratas, tanto faz. O Biden vai
adotar uma política que tem algum tipo de advertência a Israel. Esse é o teste. Esse é o teste, também acho. Então, essa é uma questão importante se levar em conta. A Stephanie voltou. Acabei de ver aqui, a Stephanie voltou. Stephanie, como você está vendo isso? Não sei se você acompanhou, pôde acompanhar todos os nossos comentários, mas o Breno acaba de avaliar, e a Ana concordou com ele, que o Israel tem por praxe colocar governos entrantes nos Estados Unidos em xeque. Você acha que esse foi um xeque? E como fica o Biden nessa situação? Como você espera que ele reaja? Você arriscaria um palpite? Obrigado por voltar, viu, diante das dificuldades. Oi, gente, tudo bom? Eu faltou energia aqui, então eu saí, eu perdi um pouco a conversa, mas eu estava tentando acompanhar pelo celular o que eu consegui. Então, eu acho que uma coisa que talvez ajuda também para esclarecer por que o Israel adotaria uma estratégia que nem essa de agressiva contra o Irã, é que há uma disputa dentro da comunidade da segurança nacional dos Estados Unidos, enquanto qual seria a prioridade, se é a China, se é o enfrentamento contra a China, que eu acho que esse campo é um campo mais preocupado com questões de geopolítica, que vê o ascenso da China como uma questão existencial para os Estados Unidos. E esse campo, eu acho que está mais identificado com a política que o Obama tentou trilhar. Durante o governo do Obama, houve um deslocamento de tropas do norte da África e do Oriente Médio para a China, e havia toda uma estratégia de reconstruir, de construir e se fortalecer mais militarmente na Ásia, com a ideia de que o inimigo central, a força central a ser enfrentada é a China, mas também a Rússia, mas vendo a China e a Rússia como um pacote junto. E tem um outro campo, dentro dessa comunidade de segurança internacional que eu falei, que favorece o Oriente Médio como o alvo principal, e que acha que esse é uma prioridade estratégica para a política externa dos Estados Unidos, e eu não vou entrar em detalhes, mas tem a ver também com toda essa questão dessa ideia de que controlar esse centro da Ásia é fundamental para controlar o planeta economicamente. Então, eu acho que o Trump favorecia mais esse campo, o Trump e, em particular, o Pompeo, favorecia mais esse campo de dar prioridade para o Oriente Médio. Por isso, teve uma política, desde o começo, muito mais agressiva contra o Irã. Começando pela essa saída dos acordos nucleares, botar mais força nas sanções, ainda que isso foi uma coisa que também o Obama favorecia, mas lembrando que o acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã era uma coisa que destacava, era uma vitória para o governo do Obama. Então, Trump entra, se retira do acordo nuclear, adota uma postura muito mais agressiva contra o Irã, uma postura muito mais de apoio, sem questões nenhumas, com o Israel. E eu acho que o Israel, vendo a eleição do Biden, provavelmente está preocupado sobre essa situação, sobre ver uma política menos agressiva frente ao Irã, está preocupado com a perspectiva de que o Biden vai tentar de reconstruir as condições de 2015, que levaram ao acordo nuclear, que é uma coisa que o Netanyahu não favorece. Então, o que eles criaram foi um obstáculo para uma política diplomática. Vai ser muito difícil para os Estados Unidos agora adotar uma política diplomática, porque, como a Ana falou, tem vários cadáveres no meio. E eu acho que também é interessante falar que nesses últimos 3 dias, houve muitas críticas dentro do Irã ao governo do presidente, porque de que é fraco frente às agressões contra o Irã, de que não tem adotado uma postura na altura das ações que foram tomadas em contra do país, de que essa estratégia política mais para o Ocidente está demonstrando não funcionar. E lembrando que o Irã tem uma eleição em junho de 2021. Então, eu acho que a situação já estava complicada
para um acordo com o Irã ser prioridade para um governo Biden, porque o governo Biden, lembrando ainda, vai ter como prioridade questões de política doméstica, nacional, economia e pandemia. Então, agora virou meio que impossível, muito improvável que o governo que está saindo do Irã, que sai em junho, vai conseguir estabelecer um diálogo diplomático para tentar de reconstruir a relação com os Estados Unidos, devido a esse fato. Então, acho que se essa foi a intenção do Israel, foi bem sucedida. É verdade. Haroldo, você está sem som. Haroldo, microfone. Desculpa, gente. O Gabriel Henrique Ramos Ferreira pergunta: vocês diriam que Biden será mais intervencionista por ser menos obscurantista e ineficiente, ou realmente porque o governo democrata tende a ser menos intervencionista? Quem quer responder? Eu acho que... pode ser a Ana. Vai, Ana. Acho que ele perguntou, tende a ser mais intervencionista, né? Ele pergunta, tende a ser menos. Ele pergunta se um governo democrata tende a ser menos intervencionista. Não, mais, Haroldo. Mais. Acho que mais. Não? Pelo que eu estou vendo aqui, é mais. Tipo, eu tenho um palpite, assim, falar bem rapidamente para passar para os colegas. Acho que uma eleição para os Estados Unidos, para a presidência dos Estados Unidos, para eles, lá internamente, tem um significado, aí talvez a Stephanie me corrija se eu não estiver certa, mas de quem vai ser melhor para o mundo. Então, eles já começam assim, o presidente dos Estados Unidos não é só uma figura que vai ser boa para o povo americano, mas para o mundo, porque eles se veem realmente como essa polícia do mundo, ou esse governo do mundo. E aí tem diferentes tipos, né? Tem o tipo Trump, que acha que teria que ser o mais anti-China, aí é vírus chinês, pandemia veio da China, a China está roubando nossos empregos, então ele teve essa postura. Agora, tem essa postura dos democratas, que eles realmente são imbuídos disso, nós temos que ser a polícia do mundo, nós temos que consertar, nós temos que defender os direitos humanos, e aí, por isso, nós temos que intervir, nós temos que ir lá na Líbia, acabar com Gaddafi, nós temos que ir lá no Iraque também, apoiar o Bush na invasão do Iraque, a gente tem que resolver o problema, ou seja, os democratas, eles são assim, conscientemente, então é uma política de Estado mesmo, de polícia do mundo mesmo. Assim. Tá certo. Bom, vou trocando de assunto, mas depois a gente, se aparecer perguntas, a gente pode voltar a esse tema. Cuba, esta semana, né, disse que desmontou um golpe, uma tentativa de golpe suave ao desarticular o movimento San Isidro, que, segundo a ilha, segundo o governo de Cuba, tentava desestabilizar o país. Havia uma manifestação, um grupo reunido, esse grupo foi dissolvido, né, foi tirado de onde estava, e esse grupo estava reunido em defesa do Denis Solis, que foi preso por desacato à autoridade, mas que o grupo apresenta como um rapper censurado pelo regime. O que aconteceu exatamente lá, Vanessa? Então, o que é legal de dizer, assim, o que é San Isidro, né? San Isidro em Cuba, em Havana, é uma região de uma classe trabalhadora, uma região mais empobrecida. Então, tem toda uma mística nesse grupo se chamar San Isidro, né? É como se eles estivessem representando ali um povo trabalhador cubano que está descontente com o regime, que quer mudança, que quer liberdade de expressão, democracia, etc. Nada disso é verdade. O nome do grupo, o grupo se estabeleceu ali, né, na região, na rua, numa esquina, assim, na rua San Isidro, mas não tem relação com esse movimento, não tem nenhuma relação popular, não tem nenhuma enraizamento. Então, é um grupo de 14 pessoas que se estabeleceu nessa casa, vou tentar resumir, se estabeleceu nessa casa e começou a atuar como se fosse um reality show, uma coisa assim, bem guerra suave mesmo, bem guerra híbrida.
começam a fazer como se fosse um reality show e começam a fazer ações de desestabilizadora e fazer denúncias. E, por uma denúncia de uma série de coisas que acontecem, então a polícia tem uma denúncia e vai lá porque eles estariam desrespeitando os protocolos pela Covid-19. E aí a polícia meio que vai lá para desarticular e tirá-los da casa. Nisso tem o tal do desacato e o Denis vai preso, mas ele nem se defende, ele vai preso e está lá. E ele está preso, vai ficar por 10 meses. E o que acontece? Eles usam esse fato como um fato político, e aí passam a dizer que depois de ser preso, ele virou um desaparecido político, que não é verdade, ele está detido. E aí essas pessoas começam uma greve de fome. E é isso, tudo é muito bem documentado, vídeo na internet, e com respaldo na Flórida, dos Estados Unidos. Então, uma ação de 14 pessoas em Cuba vira algo maior, você tem aí pronunciamento de vários artistas, sob a justificativa de que eles são um grupo artístico e que o Denis seria um rapper. O próprio movimento de rap cubano fez uma nota dizendo, olha, ele não tem nenhuma importância dentro do movimento, não é um músico conhecido, não tem música gravada, então, assim, não dá para dizer exatamente que ele seja um rapper cubano, sabe? E aí tudo isso acontece nessa já... E aí o que eu queria dizer sobre esse modus operandi de tentativa de desestabilização é que uma questão cultural, né, uma ação contra a cultura, contra músicos, contra jovens, e você vê esses jovens muito bonitos, muito bem articulados, isso tem um apelo internacional. E aí você teve várias pessoas se solidarizando. Eu acho que agora, o que a gente vai ver, a partir de agora, são mais ações desse tipo contra Cuba e Venezuela do que necessariamente as sanções brutais que o Trump estava fazendo. Porque isso tem um impacto muito mais positivo na comunidade internacional. Você aplicar sanções contra uma comunidade que já é tão desestruturada quanto Cuba, que já sofre tanto com escassez de alimento, com, enfim, medicamento, tudo, é negativo internacionalmente. Os países tendem a se solidarizar mais com Cuba. Quando você faz uma ação dessa, muitas pessoas, por falta de informação, por até, vamos dizer aí, boa vontade, boa intenção, acaba se solidarizando por não conhecer exatamente o que está no fundo disso, e a ação é muito mais efetiva. Então, eu acho que vai ser mais coisas desse sentido. E, por fim, é isso, né? O governo cubano denunciou uma tentativa de ingerência dos Estados Unidos de fazer essa articulação lá, porque descobriu-se que esse grupo é totalmente financiado, estruturado a partir da Flórida dos contra-revolucionários cubanos nos Estados Unidos. Vem cá, mas Cuba não passou do limite para um grupo tão pequeno? Não precisava esse nível de repressão, Breno? Mas não teve repressão. Ele não prendeu teve repressão. Prendeu uma pessoa por desacato. Ele desacatou a polícia e foi preso. Eu até coloquei na minha coluna o vídeo. Quem chegou lá para tirar eles foi o pessoal da equipe sanitária, porque eles não estavam cumprindo os protocolos da Covid. Mas precisa isso? Não teve nenhum golpe, ninguém ficou de joelhos, não teve joelho nas costas de ninguém. Foi assim, super de boa, o cara foi preso. Tá lá. Agora, eles fizeram greve de fome, supostamente. Ele já tinha sido preso numa coisa isolada. Eu acho que não foi nessa casa, aí talvez o Breno saiba melhor. O que aconteceu na casa foi a greve de fome de um dos líderes dele, que inclusive mora no México. Foi do México para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para Havana, para fazer esse show aí da greve de fome toda, por conta de uma sentença de 8 meses de prisão que já tinha saído para o músico, e que é uma coisa assim, né? Quem ouviu o Galo cantar, acha bonito, né? Nossa, o músico foi preso, o regime cubano prendendo o músico, então eles fazem esses balões de ensaio. O Mike Pompeo falou em defesa do músico, da liberdade do músico, é uma coisa ridícula. Ô, Breno, mas não é uma provocação parecida em outra proporção? O governo cubano não caiu numa provocação? Não tinha como lidar com isso de uma forma menos que evitasse escândalo? Mas é complicado, né? O que o governo cubano ia fazer? Nada, por exemplo? Se ele não faz nada agora, isso significa um alvará
para que operações desse tipo se multipliquem e se ampliem. Cuba é o país da América Latina, junto com a Venezuela, que mais está submetida aos mais diferentes estilos de guerra e sabotagem, o tempo todo, há 60 e tantos anos. Muito do trabalho de dissuasão do governo cubano é mostrar para aqueles setores da população que são minoritários, mas que estariam dispostos a trabalhar para os americanos, que ações desse tipo, que constituem verdadeira traição à pátria, serão punidas. Porque se você passa a dizer que pode trair o país à vontade, é mais ou menos que nem o exército numa guerra que diz, olha, o soldado, venha lutar, mas se você não quiser lutar, se quiser passar para o lado do inimigo, tudo bem, tá tranquilo, pode mandar ver. Você pode pular para o outro lado, a gente vai respeitar o seu direito humano, sua liberdade de expressão, de lutar contra o seu próprio país. Tá? Então, agora, Cuba faz isso de uma maneira muito moderada. Eu vou te ser sincero. Mais moderado, pro meu gosto, mais moderado do que deveria. Tá bom, já entendemos onde você quer chegar. Ô, Stephanie, isso é uma armadilha também para o Biden ou não? Uma outra? Bom, primeiro, um pouco comentando sobre a pergunta que você fez para o Breno também, eu acho que se alguém tem experiência lidando com golpes de todos os tipos e sabores e estilos, é Cuba, então eu confio com a resposta cubana, porque entendeu? Assim, falando sério, tem décadas de experiência lidando com os Estados Unidos, que está meros quilômetros das costas, e tem sobrevivido toda uma série de tentativas. Eu gostei muito da declaração que o Dias-Canel fez, que falou, erraram de país, erraram de história, erraram de forças armadas, não sabem com quem que vocês estão lidando. E eu acho que, de fato, ao mesmo tempo, reforçando um pouco o comentário que a Vanessa fez, que eu acho importante, os Estados Unidos, a elite americana e o imperialismo americano, porém, é muito bem preparado para fazer guerra cultural. Sabe fazer isso muito bem, e eu acho que essa estratégia tem possibilidades de ir ganhando força. E, falando mais assim, sobre esse em particular que você falou sobre o Biden, eu não acho que isso vai ser não é uma armadilha para ele. Inclusive, eu acho que se um partido tem mais experiência e é mais afinado em questões relacionadas a essa questão da cultura e de fazer um enfrentamento pela cultura, são os democratas. Essa é a estratégia que eles têm operacionado para conquistar a população pobre dentro dos próprios Estados Unidos, para conquistar minorias. Então, eu acho que se alguém tem experiência com isso, não são os republicanos. Não seria uma estratégia cozinhada pelo governo atual. Então, eu acho que é preocupante o incidente devido a isso, mas, como eu já falei, eu confio na resposta cubana. Tá certo. Então, para você, é como se a gente já tivesse no governo Biden, isso daí. Esse caso. É que eu acho que há uma certa continuidade dentro do aparelho do Estado americano, que, então, por exemplo, eu acho que esse tipo de abordagem teria mais característica, talvez, do estilo democrata, mas isso não quer dizer que não pode acontecer dentro do governo republicano, porque o que está acontecendo agora? Eu acho que isso nos dá algumas indícios do que pode esperar a relação Cuba-Estados Unidos no próximo governo. Eu acho que isso é importante, porque houve essas perguntas na semana passada, se vai ter uma aproximação de novo. Os fatos desse golpe suave que está tentando se construir indicariam que não. Eu acho que a Cuba não vai ficar de braços cruzados e tentar de fazer uma aproximação com os Estados Unidos se ela tem comprovado que esse movimento está sendo financiado e está sendo construído pelos Estados Unidos. Então, acho improvável. Mas o que eu queria dizer é que
enfim, a continuidade dentro do Estado americano. Então, embora pareça uma estratégia mais cara democrata, mais cara Obama-Biden, aconteceu dentro do governo Trump. E eu acho que isso não deve também nos surpreender. Tá certo. De certa forma, você já respondeu aqui a pergunta do Pedro Henrique, que ele perguntou como ficarão as relações entre Cuba e Estados Unidos no governo Biden. Ele pode retomar a aproximação ensaiada no apagar das luzes do governo Obama? Você colocou, né, essa questão. Alguém quer fazer um comentário adicional sobre isso? Vanessa e Ana, então vamos lá. Então, deixa eu fazer rapidinho. A gente também ensaiou falar mais sobre essa relação Estados Unidos-Cuba, né, no programa anterior, e não deu muito tempo. Eu acho que sim, eu acho que o governo Biden tende a buscar aí uma normalização das relações e voltar a se aproximar, porque é isso, hoje estão com as relações completamente rompidas. Só que, veja, qual que é a estratégia democrata? Ao mesmo tempo que Obama se reaproximou de Cuba, que retomou parte do turismo, que foi muito importante para a ilha, isso é importante dizer. Cuba, assim, para a ilha foi fundamental a retomada o incentivo desse turismo, os cruzeiros, isso era muito importante para a economia cubana. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu durante esse período? O tal do ataque supersônico não, o tal do ataque sônico à embaixada dos Estados Unidos e acho que do Canadá também. Então, essa situação completamente descabida, né, essa hipótese completamente descabida desse ataque, gerou todo o constrangimento do que resultou na fechada das embaixadas. Então, eu acho que os democratas fazem esse jogo duplo aí, ao mesmo tempo que faz essa concessão, então vamos retomar as relações, vamos conversar, olha só, vamos retomar aí o turismo, por outro lado, vai minando as relações por dentro. E eu acho que é esse tipo de ação que a gente vai esperar daqui para frente. Eu lembro muito de um caso do Zunzuneu, que era tipo um Twitter, que os democratas também tinham criado para desestabilizar Cuba. Então, são coisas assim que parece uma democracia chegando. Poxa, que legal, um aplicativo para eles conversarem, vai melhorar a comunicação, a internet lá é péssima. Ao mesmo tempo, isso sensibiliza muita gente com boa intenção, como a gente estava falando. Mas é o cavalo de Troia, por trás disso aí está uma ação de uma guerra híbrida. Então, do que eu espero do Biden para Cuba é isso. Ana. Muito rápido, que eu sei que o tempo está correndo. Não, é só para comentar com vocês que hoje eu estava pesquisando sobre esse movimento San Isidro, né, tentando entender. E aí eu fui ler no Juventude Rebelde, né, que é o periódico deles lá da juventude, e eu achei interessante que eles falam que a expectativa de que com o governo Biden seja retomada uma continuidade do que avançou com Obama. Eu achei interessante encontrar isso lá. Então, só deixar essa dica aí. Tá certo. Ó, tem duas perguntas ainda sobre Israel. Eu vou passar para o Breno rapidinho, e daí a gente vai para o próximo assunto, que é futebol, mas vamos lá. O Pedro Henrique também perguntou se há um enfraquecimento da causa palestina ocorrendo nesse momento, e ele cita a abertura do acordo do século, tendo em vista o acordo do século e a abertura das relações diplomáticas entre Emirados Árabes Unidos e os ataques do Irã. Enfim, como você vê isso tudo? Tem o Júlio Rodrigues, também sobre a questão do Irã, pergunta se o Irã seria capaz de alguma forma atacar ou retalhar Israel. Existe capacidade militar para isso? Existirá um apoio, além dos Estados Unidos, de países do Oriente Médio a Israel? Eu vou responder primeiro a segunda questão. Não, a capacidade militar do Irã é muito limitada para um ataque contra Israel. Primeiro, que é muito distante. Segundo, Israel tem a mais poderosa defesa antiaérea do mundo, só equivalente com a defesa antiaérea dos Estados Unidos e da Rússia. Portanto, nenhuma chance militar de um ataque do Irã. Basta olhar para o mapa e ver o que significa um ataque do Irã a Israel. Nenhuma chance disso acontecer. E a solidariedade dos países árabes ao Irã é muito duvidosa. Lembremos sempre que o Irã não é um país árabe.
As pessoas muitas vezes se confundem e acham que haverá uma solidariedade com o Irã. Isso aqui é outro planeta. O Irã é um concorrente do principal país árabe, que é a Arábia Saudita, um adversário. Portanto, o Irã não pode contar com esses países em algum tipo de aliança contra o Estado de Israel. As possibilidades de retaliação militar do Irã passam pelo Líbano, pelo Hezbollah, que é aliado do Irã, ser armado pelo Irã, contar com o apoio da inteligência russa para algum tipo de ataque contra Israel. Isso não é simples. Envolve atores demais para ficar numa mera retaliação. Por isso que o Irã tampouco retaliou quando foi assassinado Suleiman, o chefe da Guarda Revolucionária. Porque ele não tem como retalhar sozinho. Ele precisa de um apoio complexo que pode criar um cenário militar desfavorável ao Irã. O Irã não tem força militar para sustentar um ataque combinado de Israel e dos Estados Unidos. E alguma retaliação diplomática funcionaria? Retaliação diplomática não existe. Soft power é uma coisa inventada para dar pauta para jornalista. Não tem nenhuma relevância. Esse tipo de situação, você tem força militar ou você não tem nada. Ou força militar ou força econômica ou nada. Você pode fazer uma nota. Faz uma nota. E tchau. Os Estados Unidos lê a nota, põe numa gaveta e continua fazendo o que sempre fez. Agora, sobre o problema do enfraquecimento da causa palestina, uma longa conversa. Mas a causa palestina vem se enfraquecendo há muitos anos. Há muitos anos. Na verdade, depois de um certo período onde parecia avançar por uma negociação razoável nos anos 90, quando ainda sob as luzes do Acordo de Oslo, o que nós assistimos foi uma queda do poderio da causa palestina, promovido por 3 situações combinadas. Primeiro, que os países árabes, sob o tacão dos Estados Unidos, eles estão abandonando a causa palestina. E eles estão se repactuando com o Estado de Israel, sem colocar em negociação a causa palestina. Eles repactuam seus interesses comerciais com Israel, fazem uma nota de que estão atentos para que Israel respeite a questão palestina, faz uma nota bonita, soft power puro, tá? Faz uma nota bacana, bem escrita, bem diagramada, e nós estamos defendendo os palestinos, e tocam a vida. Fazem o que o Egito fez em 79. Todos estão fazendo o que a gente fez em 79. Vários desses países árabes. Então, isso é um elemento de enfraquecimento. Segundo, o governo de Israel inviabilizou o Estado palestino. É territorialmente, economicamente inviabilizado. Já virou um conjunto de bantustões que não se conectam entre si, que não tem continuidade territorial. Isso praticamente criou uma situação irreversível. Porque o que Israel queria era ganhar tempo, e tempo foi o que eles conseguiram ganhar para ampliar a colonização, com esta política. Então, esse é o segundo elemento. Terceiro elemento, as divisões internas entre os palestinos É isso que eu ia falar. acabaram com as possibilidades, reduziram muito a capacidade de pressão e a capacidade militar dos palestinos. Então, é uma situação muito complexa. Israel está asfixiando a causa palestina pouco a pouco. A gente não fala dos chineses, que os chineses têm 2000 anos e a noção de tempo dos chineses é outra. Meu caro, os judeus têm 5000 anos. A noção de tempo também é outra. Uhum. E vão asfixiando a causa palestina. O sionismo vai asfixiando a causa palestina. Eu acho, aí uma outra conversa, né? Eu acho que a solução dos 2 estados está morta. A solução que deveria ser proposta agora é aquela solução da África do Sul pós-Mandela. One man, um homem, uma mulher, um voto. Ou seja, pega todo o território da Palestina, judeus, drusos, árabes, palestinos, todo mundo vota para eleger um governo na região. Claro que o sionismo não vai aceitar isso, porque significa dizer eles perderem o comando do Estado de Israel.
Mas é a única luta democrática capaz de criar, a longo prazo, base de massa. Eu não vejo saída mais para a construção de um Estado palestino independente. Vamos pensar. Ela tá corroída. Vamos pensar num programa especial sobre isso mais para frente. Mas porque eu acho que vale um programa inteiro sobre isso e vale a gente trazer convidados aqui para dialogar com a gente. Bom, hoje, pela primeira vez, o Alberto Fernandes e o Jair Bolsonaro trocaram palavras entre si. Ana, sobre o que eles falaram? Eu não sei, eu ainda preciso pegar o pós-reunião. Não sei, talvez a Vanessa tenha pegado aí jamais, né? O pós-reunião. Eu penso que o fato em si já é notícia, né? Porque depois de um ano, faz exatamente um ano que o Fernandes assumiu, né? Foi dezembro do ano passado, 2019. Eles nunca se falaram, nem por telefone. Bolsonaro sempre evitou, mesmo teve a pandemia, né, para ajudar, inclusive, o Bolsonaro nesse processo, nem nas reuniões por videoconferência, não houve troca, houve uma série de ataques, né, sempre por parte do Bolsonaro, a figura do Fernandes, a chapa Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes. Então, é um fato. As pessoas têm comentado muito que o embaixador da Argentina aqui no Brasil, Daniel Scioli, fez muito por onde, né, dessa acontecer essa reunião. Há um fato inegável de que melhorou a relação comercial durante esse período, principalmente depois da chegada dele aqui, do Daniel Scioli, a Brasília, para comandar a embaixada. Ele é um cara mais moderado, de centro, nunca foi... Inclusive foi adversário do kirchnerismo por um tempo, né? Então, ele conseguiu essa entrada aí também com o governo Bolsonaro. E uma coisa que a gente já sabe que está nas manchetes aí nos portais é que o Bolsonaro, obviamente, fez uma homenagem ao Maradona, se referiu que esse foi o principal fato na Argentina nesses últimos dias, que foi o falecimento do grande ídolo da população, que extrapola até como ídolo do esporte, né? Extrapola como alcança o nível de um ídolo nacional. Então, vamos ver aí quais foram os resultados dessa reunião. Obviamente, uma pauta bastante comercial. Mercosul deve ter entrado, acordo União Europeia-Mercosul, porque sair desse imbróglio aí, União Europeia-Mercosul. Eu acho que isso. Então, a morte do Maradona fez o primeiro gesto não grotesco do Bolsonaro desde a posse, né? Não é pouca coisa. Aliás, eu queria falar um pouco sobre o Maradona. Tem mais alguma coisa sobre a reunião, Vanessa? Depois eu queria puxar o assunto do Maradona aqui, falar de futebol. Não, saíram poucas coisas. Eu estava dando uma olhada na imprensa argentina. Eles falaram sobre vacina. Temos em comum com a Argentina o fato de terem sido feitos acordos sobre a vacina de Oxford, mas, assim, algo... A gente nem comprou as vacinas, né? Então, assim, tá aí. E trataram da questão do Mercosul, mas ainda não saíram diretrizes, nem nada a esse respeito. Mas o tom foi ameno e, assim, tranquilo, o que é ótimo, né? Como a Ana bem colocou, a melhor notícia é que não temos aí manchetes gritantes a essa altura de bobagens que o Bolsonaro possa ter falado. E aí também projetos em conjunto de energia nuclear, ou seja, coisas mais econômicas mesmo, mais de infraestrutura e de acordos bilaterais. Mas precisamos aguardar isso aí, as declarações oficiais, né? De solidez. Maradona, mas vamos lá, vamos pro futebol. Você viu o Maradona jogar ou você só viu ele defender pautas bacanas, defender Cuba, defender os governos de Chávez, etc? Eu só vi alguns... Para Stephanie, mas tudo bem. Ai, desculpa, não. Falar. Desculpa te interromper, mas eu perguntei para ela. Então, eu sou mexicana e no México o Maradona era muito famoso, era muito conhecido.
A Argentina é um rival do México, historicamente, mas eu acho que, assim, apesar disso, o Maradona era uma figura importante para o esporte. O México é um país de grande afeição e amor ao próprio esporte. Então, eu, na real, conheci Maradona primeiro como esportista e futebolista que ele era, e depois mais assim, pelo caráter assim, político que ele tinha, né? E eu acho que a história de Maradona nos lembra também, assim, retomando um pouco o que eu falei quando a gente estava discutindo Cuba, sobre a importância da cultura na política, porque, considerando, né, que o esporte faz parte da cultura, né, ele é uma figura cultural, na real, que consegue assumir posições políticas de forma muito corajosa. Eu acho que o Maradona, além de ser um grande esportista, foi uma pessoa muito, muito corajosa. Eu acho que ele foi muito fiel à consciência de classe que ele tinha e também um sentido muito nacionalista que ia além da Argentina, era um nacionalismo latino-americano muito forte. Eu acho que é isso, esse amor ao povo, ao amor à América Latina, que leva ele a adotar as posturas que ele adota. E eu acho que, enfim, foi uma figura cheia de contradições, como todo mundo já sabe, mas é isso que faz dele uma figura tão importante, porque ele é cheio de contradições como o povo mesmo. E é isso que faz o povo se ver na imagem do Maradona, porque ele é aquele Deus, né, que ao mesmo tempo está cheio de defeitos, que constantemente está caindo, se levantando de novo, e eu acho que foi uma figura muito importante por esses motivos. Não só para a Argentina, como já foi falado, acho que para a América Latina como um todo, claramente ele é muito importante para o futebol, as torcidas italianas adoram o Maradona, mas na América Latina ele carrega um outro sentido para nós, que é esse orgulho de ser latino-americano e de ser povo latino-americano. Ô Breno, você acha que o carisma do Maradona vem dessas características que a Stephanie apontou, ou é porque ele jogava muito mais que o Pelé? Tô sem microfone. Agora, não, vem das características extracampo. Eu fiz uma conta matemática outro dia. Para chegar no Pelé, tinha que somar o Maradona, o Messi e o Di Stéfano. E daí uns 80% do Pelé. Agora, é evidente que vem das características extracampo, vem das suas posições políticas, vem do fato de ele ser um rebelde. Ele cria com isso uma empatia que o Pelé era um cara quadrado, né? Além de um cara quadrado, era um sujeito totalmente previsível, e era um sujeito com posições pessoais e políticas ou inexpressivas no campo do conservadorismo. Agora, como jogador, não tem nem começo de comparação, não existe nenhuma hipótese, pelos números ou pelos feitos. Como é que você compara alguém que foi 3 vezes campeão do mundo em 4 Copas disputadas com alguém que ganhou um título? Como é que você compara alguém com 1.300 gols com alguém que teve 300 e poucos gols? Ô, Breno, só pra... eu acho que o Pelé é melhor do que o Maradona também. Mas o Maradona não jogou com Garrincha. Mas o argumento é o oposto. Um cara como o Pelé, que jogou com tantos super craques, foi o Pelé naquela situação. Imagina o que é você... Não são os companheiros que fazem Imagina o que é você se destacar naquelas 2 gerações em que o Pelé jogou. Se destacar como ele se destacou. Se o Pelé jogasse no tempo e com os jogadores que o Maradona teve como companhia, era 5 vezes o tamanho da repercussão. Ana, dá para discutir com o Santista ou não? Hã? O quê? Dá para discutir com o Santista ou não? Não dá para discutir com ninguém que conhece futebol. Ninguém que conhece futebol vai argumentar diferente. Pode perguntar, não é à toa, você pode perguntar para todos os cronistas de futebol do planeta, o placar vai dar 59-1, com opiniões... Um argentino, você acha? Os argentinos dizem que o Maradona foi o melhor do mundo e um dos melhores argentinos.
Ana, por que você foi um gosta? grande jogador. Não, brincadeiras à parte, foi um grande jogador. Foi o último dos deuses, da era dos deuses do futebol. Foi o último. Depois disso a gente teve craques fenomenais, mas não tem mais o super jogador à la Maradona. Foi o último de uma era, de uma longa era, em que a técnica era tão esplendorosa que ela predominava sobre a tática, predominava sobre a preparação física. Agora já não é mais assim. O futebol adquiriu características muito próximas dos esportes coletivos de quadra, né? Em que o treinamento físico é brutal. Isso é como o vôlei, como o basquete. Então é outro esporte. O Maradona foi o último dos grandes gênios que podia ter a vida desregrada que ele tinha e decidia jogo. Hoje isso é impossível. Não tem a mínima condição. A diferença do Pelé é que o Pelé tinha uma soberania técnica inigualável e também uma soberania física. O Pelé não se machucava. Ana, deixa eu falar. Deixa a Ana. Ana, por que você gosta do Maradona? Você é que gosta, né? Mas aí você estava sorrindo o tempo todo. Você tem que perguntar primeiro para ela e para os demais se gostam de futebol, não do Maradona. Não, eu estava rindo justamente por isso, porque não é minha praia. Só para ter ideia, assim, o meu time é lá da Rússia, Spartak, de Moscou. Então, assim, não é minha praia. E uma coisa até que eu ia perguntar, se a gente ainda tiver tempo, né? Para o Breno, inclusive, essa entrada do Maradona no mundo da política, esse posicionamento político dele é mais tardio, não? Porque eu lembro assim que eu já estava na política internacional, digamos assim, quando ele começou a aparecer nessa cena com Chaves, com Fidel, e eu lembro de ter estranhado isso, assim, né? Porque a minha referência era do meu pai, de outros, dos tios, né? Nunca tive essa referência do Maradona no mundo da política. Então, eu acho que esse é um movimento mais recente, mais já para o fim da vida, né? Ana, antes do Breno responder, a Vanessa estava querendo falar do Maradona no começo com muita... Fim da vida, né? E eu quero saber dela, o que ela acha do Maradona. Depois eu quero... Essa pergunta sua é excelente, porque eu acho que é uma questão central para entender o Maradona também. Eu tenho dúvidas sobre isso também. Bom, eu vou falar aqui desde o meu lugar de fala, que é de uma santista, então, obviamente, o Pelé... Se você ainda fosse editora do Opera Mundo, tinha acabado de receber um aumento. Ai, droga. Liga pro Cana Brava. Então, o que acontece? Assim, só o que eu queria destacar a respeito do Maradona é eu acho que não tem nenhuma comparação possível à comoção gerada na Argentina, talvez só com a morte do Perón mesmo, a morte do Maradona. As imagens são muito impactantes, né? As pessoas chorando no meio de uma pandemia, né? Ai, meu Deus, isso me dá muita agonia, mas no meio da pandemia, as pessoas chorando, as pessoas desesperadas, as pessoas cantando, e as pessoas, a referência é essa, assim, morreu, meu Deus, né? Mas por que isso? A mídia argentina tentou fazer uma comparação, e aí fizeram uma comparação com o Ayrton Senna, com a morte do Senna, que também gerou muita comoção no Brasil. Essa eu vi, né? E eu era fã, eu era criança, mas eu era super fã do Ayrton. E, nossa, foi muito dolorido, foi horrível aquilo. Mas o que acontece? O Senna, apesar de ter colocado o nome do Brasil, quando ele tremulava a bandeira na chegada, aquilo era muito emocionante. Mas, apesar disso tudo, não tem e nunca terá, não sei se o Brasil é capaz de gerar um ídolo, como o Maradona foi para a Argentina, pelo que simbolizou a vitória daquela Copa do Mundo no México. Os 2 gols dele contra a Inglaterra era uma revanche de um país contra o opressor, contra o imperialismo. Depois de uma guerra em que eles tinham sido brutalmente... assim, uma guerra absurda, né? Porque não tinha o menor parâmetro ali de disputa possível naquela guerra. E aí o Maradona vinga uma nação inteira. Então ele é o grito da rebeldia dos oprimidos diante do opressor. E você ainda fazer um gol de mão...
Hoje nem pode, por causa dessa porcaria do VAR, mas, tipo, você fazer um gol de mão é você cuspir na cara do opressor, sabe? Assim, é você dar um tapa na cara mesmo e ainda sair sambando. Então, é fantástico a simbologia. Ah, mas é um gol roubado, e é isso que é mais lindo, cara, porque era roubado o gol. Você roubou os imperialistas na caruda e saiu E passaram a vida triunfante. roubando, né? Não, e saiu triunfante, sabe? Essa é a magia do futebol. O futebol, ele tem mais encanto que outros, ou pelo menos tinha, né? Agora tá tão cheio de burocracia. Mas a magia do futebol é que, ao contrário do basquete, que você tem que fazer 120 cestas, você faz um gol, tipo o Corinthians. Joga nada, desculpa aí os corintianos, mas não joga nada durante 90 minutos, faz um gol. Mesmo, o tempo inteiro. Então, você não precisa ser superior tecnicamente, você não precisa ser superior fisicamente. O que você precisa é se manter ali, fez um gol e ganhou. Então, você pode ter o time menor ganhando do maior, o mais pobre ganhando do mais rico, seleção de terceiro mundo ganhando da seleção do primeiro mundo. Então, essa é a magia do futebol. E o Maradona, ele encarnou isso num nível muito maior. Então, ele se tornou tudo que ele é na Argentina. Não vai dar tempo de falar aqui do debate feminista, mas ele se tornou tudo isso porque ele é esse grito de rebeldia, esse grito do oprimido diante do opressor. E é fantástico, é fantástico. Então, Breno, juntando a pergunta da Vanessa com a da Ana, é depois desse jogo que o Maradona ganha uma projeção política, ou ele já, como Sócrates, já tinha um passado político anterior? Ele tinha sempre uma reivindicação da origem social dele. O Maradona sempre tratou com muita força, com muita proximidade, o bairro de onde ele veio, os cinturões de pobreza, a Villa Miséria, né, que é como eles chamam na Argentina, as favelas onde ele veio. Então, ele sempre teve uma postura muito integrada a isso, muito reivindicadora disso, uma certa relação com o peronismo meio à distância. Agora, o momento em que ele se incorpora ao discurso de esquerda foi na primeira crise dele no primeiro tratamento de reabilitação. Ele faz um tratamento na Argentina que não dá certo e Fidel Castro, russo, é verdade, eu lembrei disso. Que era tudo menos bobo. Acompanhou, não entendia nada de futebol, Fidel, era uma nulidade em futebol. Ele não tinha ideia do que se fazia com a bola. De beisebol Ele entendia de beisebol. E aí o Fidel viu a história do Maradona e falou, bom, vamos trazer esse cara para ser tratado em Cuba. Aqui a gente vai dar um jeito na reabilitação dele. E o Maradona ficou entusiasmado com o convite. Ele tinha uma certa admiração pelo Fidel como personagem, porque o Che Guevara era argentino, é aquela relação dos argentinos de todas as correntes políticas com o Che Guevara, que é uma coisa meio mitológica. Então, recebeu o convite do Fidel, lá foi o Maradona para Cuba se tratar. E ali o Fidel trata ele como se fosse um filho. Como se fosse um filho. O Fidel visitava ele na clínica e queria saber, acompanhava pessoalmente o tratamento dele. E o Maradona ficou muito, muito, muito grato ao Fidel. O Fidel virou uma figura paterna para o Maradona. Virou uma figura paterna. E o Fidel gostou do Maradona. Houve um momento até uma vez contei essa história de uma entrevista que eu fiz com o Fidel, de que eu não me lembro que evento que foi, uns 20 anos atrás, o Fidel saiu elogiando o futebol do Maradona, dizendo que ele era melhor que o Pelé. Uhum. E eu perguntei para o Fidel assim, de onde você tira isso? Você pode entender de revolução de futebol, não entende nada, né? Tá certo, gente. Nós estamos chegando ao final, e daí a gente já estourou o tempo, mas a conversa estava muito boa. Eu queria passar a palavra para vocês para apontarem o assunto que a gente... O que vai pegar essa semana? 1 minutinho para cada um. Começando pela Ana. Eu acho que ainda vai render muito essa história aí do Irã, como que essa transição Trump para Biden vai lidar com essa situação.
Eu acho que ainda vai repercutir aqui também, a gente vai saber melhor como foi esse encontro aí, Bolsonaro e Fernandes, Alberto Fernandes, da Argentina. E eu acho que é isso, transição, os Estados Unidos tende a dominar aí a cena também. Stephanie. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar que eu acho que não vai repercutir, mas devia de repercutir, que na Índia está rolando faz uma semana uma greve enorme, que é um fato muito importante, uma greve dos trabalhadores da agricultura que estão fechando estradas faz muitos dias, que têm se mantido firmes. Então, infelizmente, eu acho que não vai repercutir, mas devia mesmo de repercutir, porque é um enfrentamento muito importante ao governo do Modi, que, como a gente sabe, é um governo de características desencaradamente fascista, que tem prejudicado muito, especificamente, os trabalhadores da agricultura, e eu acho que, enfim, acho que, embora não vai repercutir, eu recomendo a todo mundo prestar atenção aos acontecimentos da greve na Índia. Ô, Haroldo, me dá um minutinho, um segundinho. Venezuela, eleição na Venezuela, dia 6. Isso vai dominar a pauta. Alguém aqui ia falar, mas... E se ninguém falasse, eu falaria, mas muito obrigado, valeu. Vanessa. É isso. Eleições na Venezuela, eu acho que a gente tem que estaremos seguramente aí, Ópera Mundi e Diálogos do Sul, super atentos a essa eleição, uma eleição muito importante. Eu não sei dizer se é a eleição mais importante do ano para a América Latina, mas é forte candidata a isso, porque teve a eleição da Bolívia, que foi bem importante, mas essa eleição ela tem aí a possibilidade de colocar as coisas na Venezuela ali dentro de um padrão político mais consolidado, com a oposição voltando a participar, muito provavelmente, na Assembleia Legislativa. Então, isso vai ser bem, bem, bem importante. Fiquemos atentos aí. E eu acho que começa a pegar mais ali para o final da semana, porque eu acho que o Brasil aqui ainda vai repercutir um pouco a eleição municipal, que está aí quente, mas um pouco mais para o final da semana eu acho que engata o tema Venezuela. Breno. Não, concordo com a Ana e com a Vanessa. Irã e Venezuela são os temas da semana. E a Stephanie tem razão. Nós temos que trazer o assunto da greve da Índia o máximo que pudermos para repercussão, porque é um tema importante. É a terceira greve importante que tem na Índia nos últimos 5 anos. A Índia realizou, antes dessa greve agrícola, as 2 maiores greves da história em números absolutos de trabalhadores ocorreram na Índia nos últimos anos. Porque a Índia é um país tão grande que eles fizeram greve com 300 e tantos milhões de trabalhadores parados. Dá os Estados Unidos inteiro em greve. Então tem que acompanhar, porque é uma greve que pode ter consequências políticas seríssimas, porque afeta a capacidade exportadora da Índia. Tá certo. Então, está pautada, a redação de Ópera Mundi está pautada para trazer mais detalhes sobre essa greve. E muito obrigado. Espero revê-los todos e todas a semana que vem, às 7h, no Roda Mundo, nosso programa de... Você pretende rever todo e todas, no caso? É verdade, no seu caso todo. Tá certo. Mas todo mundo que está assistindo. E até a semana que vem com mais um Roda Mundo. Muito obrigado a todos. Valeu. E todas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Gente.